O meu nome é Amintas, eu sou professor e mestre em matemática, com especialização no ensino de metodologias de matemática e física. A nossa disciplina que nós vamos ministrar com vocês é Física Mecânica, e a nossa unidade 1 será sobre estudo geral da cinemática no ponto de vista da mecânica clássica. Antes de nós iniciarmos o nosso primeiro tópico, não é? Que é falando sobre grandezas, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é física? Você sabe por que nós estudamos física? Então, a física é a ciência que estuda a natureza, os fenômenos da natureza. É a responsável por nos levar ao estudo dos fenômenos naturais. Uma chuva, um raio que cai, uma maçã que cai de uma árvore, o lançamento de um projétil, né? A órbita dos planetas em torno do Sol, tudo isso envolve física. E quais são os ramos da física que existe? É a mecânica, é o que nós vamos estudar nessa disciplina, física mecânica, termologia, que estuda o calor, a acústica, que estuda o som, a ótica, que estuda a luz, a eletricidade, que estuda os fenômenos elétricos, né? E a física moderna, que estuda tudo relacionado à física após o ano de 1900, tá certo? O nosso primeiro tópico será justamente sobre, na disciplina Física Mecânica, nós vamos fazer um breve relato de algumas teorias necessárias para que você entenda o conteúdo, né? Dentro da área de mecânica, que é a nossa primeira, que é o objeto de estudo do nosso curso, nós temos cinemática, que estuda o movimento realizado pelos corpos sem se preocupar com as suas causas. Já a dinâmica, que é o segundo tópico, a gente estuda a dinâmica, isto é, as causas que podem alterar o estado de movimento. Quer dizer, as causas que podem alterar o movimento de um corpo, no caso, forças externas, forças internas, já se torna necessário. E a terceira etapa da mecânica é a estática. Em nosso curso, nós vamos nos ater, a princípio, à cinemática e à dinâmica. Vamos lá. Grandezas físicas. É preciso que a gente acompanhe todo o conceito, porque nós vamos trabalhar com unidades de medidas, com análise de grandezas físicas, e nós precisamos entender qual que é a diferença de uma grandeza física para uma grandeza que não é física. Por exemplo, eu quero ir daqui de Feira de Santana para Salvador. São 100 quilômetros, em média. Ora, se eu levar, digamos, 1 hora para chegar em Salvador, eu levei, em média, né, eu dirigi em torno de 100 quilômetros por hora. Então, é possível medir, através de unidades de medidas, essa grandeza. Portanto, isso é uma grandeza física. Mas, por exemplo, digamos que eu esteja indo pular carnaval em Salvador. A minha alegria é enorme. Eu estou muito feliz em ir pular carnaval em Salvador. Eu não tenho como medir a minha alegria. Portanto, a quantidade de alegria que eu estou sentindo não é possível ser medido em unidades de medida. Então, não é uma grandeza física. Perceberam a diferença? Então, o que são grandezas físicas? É a classificação de tudo que varia em sua quantidade, ou seja, implicam unidades de medidas que geralmente variam de região para região. Existem as grandezas escalares. Elas são compostas por números reais, positivos ou negativos, acompanhados por sua respectiva unidade de medida. Daqui a pouco nós vamos dar exemplo de grandezas escalares. O resultado é um número acompanhado de sua medida. Tem também as grandezas vetoriais. Essas são caracterizadas por possuir módulo, direção e sentido. É importante vocês verificarem
a disciplina em que eu falo sobre geometria e álgebra linear, sobre vetores. O estudo de vetores é muito importante para o entendimento dos conteúdos em física, certo? Bom, em nossa próxima lâmina, eu estou colocando aqui para vocês, exemplificando quais são os tipos de grandezas. Nós temos a grandeza escalar e a grandeza vetorial. Grandeza escalar é o número acompanhado da unidade de medida. Exemplo, temperatura, 30 graus, menos 3 graus Celsius, né? A massa, o que é massa? É diferente de peso. Por exemplo, hoje eu estou com 86 quilos. Isso é a massa, é um número acompanhado da unidade de medida. Tempo, daqui a 2 horas, daqui a 40 segundos, é um número acompanhado com a unidade de medida. Energia, enfim, existem várias unidades e grandezas escalares que nós utilizamos tanto em física e, mais especificamente, no final deste módulo, eu vou mostrar para vocês as mais utilizadas no curso de engenharia. Então, vimos as grandezas escalares e agora nós vamos exemplificar as grandezas vetoriais. Força. Força já é massa vezes aceleração, impulso, velocidade. Então, são grandezas que requerem módulo, né, um número, tem direção e sentido. Quer dizer, tem magnitude, direção e sentido. Então, são grandezas vetoriais. Outras formas de exemplificarmos grandezas. Tem a grandeza fundamental, que é a grandeza primitiva. É um número acompanhado da unidade de medida. E a grandeza derivada, que é definida entre relações com as grandezas fundamentais. Tá certo? Vamos lá. Grandeza fundamental. Comprimento, massa, temperatura, energia, etc. Grandeza derivada. Força, que eu já tenho, massa vezes aceleração, impulso, quantidade de movimento, aceleração, metros por segundo ao quadrado. Né? Vamos lá. Unidades de medidas. Bom, agora que a gente já viu para que servem as grandezas e que existem 2 tipos de grandezas, que são escalares e vetoriais, é importante a gente entender sobre unidades de medidas. Nós utilizamos no Brasil o Sistema Internacional de Medidas, né? E nós vamos exemplificar aqui para vocês. Em alguns países, principalmente na Inglaterra, eles utilizam algumas unidades diferentes, né? Polegada, braça, pés. Isso nós não utilizamos aqui no Brasil, né? O que são as unidades de medidas? Medir uma grandeza física significa compará-la com uma outra grandeza de mesma espécie tomada como padrão. Eu vou fazer uma comparação. Este padrão é a unidade de medida. No Brasil, o sistema de unidade oficial é o Sistema Internacional de Unidades, conhecido como SI, de Sistema Internacional, ou Sistema MKS, de metro, quilograma e segundos. Sistema MKS. Existem 7 unidades de medidas internacionais que são fundamentais. Quais são elas? Comprimento, que é vista em metro, e aí tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, centímetro, mas a fundamental no sistema internacional é metro. Falou em comprimento, metro. Falamos em massa, quilograma, representado pela sigla, pelo símbolo Kg. Tempo, segundo. Corrente elétrica, ampere. Temperatura, Kelvin, representada pelo símbolo K. Intensidade luminosa, candela, que alguns autores chamam de cândela também. Quantidade de matéria, mol, muito utilizada também em química. Bom, Sistema Internacional de Medidas, o sistema MKS. Vamos lá. Unidades de comprimento. Então, eu estou exemplificando aí na lâmina para vocês o metro, quilograma, tá vendo? Segundo, que é o sistema de tempo, de massa é quilo, de comprimento é metro.
com outras unidades utilizadas no sistema internacional. Inclusive, em massa, nós utilizamos toneladas, enfim. No sistema internacional existe um padrão. Mas, Amintas, para que serve esse padrão? Ora, principalmente para comercialização entre países. Imagina só que recentemente os Estados Unidos lançou em parceria com a Agência Aeroespacial Europeia um satélite. O satélite se perdeu no espaço, foi notícia no mundo inteiro. Por quê? A unidade de medida utilizada pela NASA foi o Sistema Internacional e a Inglaterra utilizou pés, nós, braços. Aí não houve uma compatibilização do sistema internacional com o sistema utilizado da Inglaterra, que é da época do absolutismo, em que cada rei que assumia era medido a polegada do rei, o comprimento do braço do rei, o tamanho dos pés dos reis, enfim. Isso aí mudou. E por isso que a França puxou essa tendência mundial de padronização das unidades de medida. O objetivo era facilitar o comércio entre os países, tá certo? Existem padrões, por exemplo, o padrão do quilo, o padrão do metro. Existem modelos no museu na França, que serve como referencial para o mundo todo. Dentro do Sistema Internacional de Medidas, nós temos algumas grandezas derivadas muito utilizadas, eu coloquei no quadro para exemplificar para vocês. Área, volume, metro cúbico, né? Área, metro ao quadrado, aceleração, metros por segundo ao quadrado, velocidade, metros por segundo, quer dizer, é derivado, não é apenas um número com a sua unidade, é feita uma derivada em cima. Concentração de substâncias em mol, que é mol por metro cúbico, iluminância, né? Candela ou cândela por metro quadrado, tudo são unidades do padrão internacional de medidas. Bom, nas engenharias, quais são as unidades e as grandezas mais utilizadas pelos engenheiros? Vamos lá. Frequência, que é hertz, força, pressão, tensão, energia, trabalho, carga elétrica, diferença de potencial, capacitância elétrica, resistência elétrica. Todas essas grandezas e unidades de medida eu estou colocando como exemplo nesse quadro com seus respectivos símbolos e unidades de medidas, tá bom? Vamos lá. Outras unidades muito utilizadas também em engenharia, indutância, a indução magnética, tudo isso, principalmente se você for mexer com engenharia elétrica, se você for fazer o curso de engenharia mecânica, você vai mexer muito com essas unidades de medida. Fluxo magnético, né? A condutância elétrica é muito utilizada aí no dia a dia de um engenheiro. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso primeiro tópico sobre grandezas físicas e sistema internacional de medidas. Na próxima aula, nós falaremos sobre a teoria dos erros, conceitos básicos sobre erros e incertezas. Ainda abordando uma teoria, é um pouco cansativo às vezes, porque tem muita teoria e pouca fórmula, mas é necessário para que nós possamos entender os conteúdos que virão pela frente. Até a próxima aula.